Agora é oficial, Vasco da Gama anuncia o primeiro reforço da janela de transferências do meio do ano. Além disso, tem também informações importantes sobre o primeiro dia do técnico Pedro Emanuel no CT Moacir Barbosa. Tem também informações importantes aqui nesse vídeo sobre o jogo treino que aconteceu nesta manhã de sábado contra a equipe do Olaria, negociações com o meia colombiano Nelson de Ossa e muito mais para você aqui agora neste seu vídeo que chega na tarde deste seu sábado daquele jeito agitado, movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Se você, é claro, tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, amigo vascaíno, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique já agora nela e venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito, é claro, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois tudo isso é muito importante para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show de bola? Vambora, cara, sem muita enrolação, porque este Fala Gigante chega daquele jeito, cara, com muita novidade, com muita informação. E eu quero começar com essas imagens que estão aparecendo aí para você, imagens, né, do que aconteceu no CT Moacir Barbosa na manhã deste sábado, tá? Amigo torcedor, o Vasco teve um jogo treino de preparação para a partida que estará acontecendo na próxima quinta contra a equipe do Vitória no Barradão, ou seja, na Bahia, em Salvador. Um jogo muito importante para o nosso Cruz Maltino, o jogo, né, de retorno do Vasco à temporada de 2026. Então hoje teve esse amistoso de preparação. A grande novidade, né, foi o retorno do Thiago Mendes. Thiago Mendes que ontem se envolveu em uma grande polêmica, inclusive, né, ele teria se lesionado. A sua esposa colocou até uma imagem nas redes sociais dizendo que ele teria caído num buraco no campo do CT Moacir Barbosa. Ele foi fazer uma ressonância no tornozelo, mas a ressonância não apontou nenhuma lesão. Então ele treinou normalmente hoje, participou normalmente das atividades e tende a ser um jogador importante para a partida dessa próxima quinta-feira contra o Vitória da Bahia, jogo válido pela 19ª rodada, tá, do Campeonato Brasileiro, a última partida do turno, do primeiro turno do Brasileirão. E além, né, dessa presença importante do Thiago Mendes, além do jogo treino, que eu prometo trazer informações importantes sobre esse jogo treino no nosso Boa Noite Gigante, no último vídeo da noite, né, porque antes de falar sobre jogo treino, antes de trazer essa informação, né, na tarde desse seu sábado, eu prefiro falar sobre essas outras imagens, né, que estão aparecendo, que são as imagens da comissão técnica do Pedro Emanuel. Ele que chegou ao Vasco da Gama após um longo período do Cruz Maltino sem um profissional à beirada de campo. Chegou ontem ao Rio de Janeiro e hoje já se apresentou ao elenco no CT Moacir Barbosa, acompanhado dos seus 4 auxiliares, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, ele que chega, né, ao Vasco com 2 auxiliares técnicos, o Rui Gomes e o Pedro Correia, além também de um preparador físico, que é o brasileiro André Galbi, e o analista de desempenho Gil Varajão. Então, Pedro Emanuel foi anunciado ontem e foi hoje apresentado oficialmente ao grupo, né, de jogadores, imagens bem legais, um técnico que parece bem firme. Ontem, definitivamente, o Pedro Emanuel, na entrevista que concedeu ali ainda no salão do aeroporto, pareceu muito sensato, entendendo o momento do Vasco, que vem para lutar contra um rebaixamento, mas também entendendo a grandeza do Vasco, o gigantismo do Vasco, e deixando muito bem clara a sua empolgação nesse novo projeto aqui no futebol brasileiro. E pelo papo que teve, né, um papo muito centrado, um papo muito sério, se espera muito de Pedro Emanuel no comando do nosso Vasco da Gama. E aí, tá empolgado, cara, com o trabalho do Pedro Emanuel? Vamos ver, eu gostei, cara. Gostei da postura, pelo menos, gostei da cara. Um ar profissional, né? Técnico que vai vir trabalhar muito. E os atletas vão ter que comprar a ideia dele caso queiram jogar. E falando, né, em jogador, falando em atletas, falando em mudanças, falando em anúncios, o Vasco de uma hora para outra mudou absolutamente tudo, as coisas começaram a andar. Hoje o Vasco da Gama anunciou o primeiro reforço
para a temporada de 2026. Ou, aliás, né, para o restante da temporada de 2026, o primeiro reforço desta segunda janela de transferências, que foi o lateral esquerdo Paulinho. O Vasco da Gama que já havia acertado a contratação do lateral esquerdo desde o início do ano. O jogador que assinou um pré-contrato com o Vasco lá no início de 2026, um pré-contrato com o Vasco da Gama, ele que é um lateral que vem do América Mineiro, pertencia ao clube de Minas Gerais, mas o seu vínculo contratual com o América se encerrava agora, no meio do ano, e o Vasco, por entender que o Paulinho era uma grande promessa, né, resolveu antecipar essa possibilidade de chegada e garantiu a contratação do Paulinho desde o início da temporada. Ele já está registrado no BID, já está apto a vestir a camisa Cruz Maltina, assinou um contrato com o Vasco até dezembro de 2029, um jogador jovem, né, de 22 anos de idade, e ele falou um pouco sobre essa expectativa. Ele disse: a expectativa é muito boa. Sei da grandeza e da história do clube, venho para somar, ajudar os meus companheiros e o Vasco nos objetivos do ano, se Deus quiser, serão realizados. A estrutura é fantástica. Estou muito feliz com essa oportunidade, fui muito bem recebido por todos, né? O lateral esquerdo Paulinho, que é natural de Ribeirão Preto, São Paulo, cria do América Mineiro, fez toda a formação no clube de Minas Gerais até chegar aí nos profissionais. Pelo América teve destaque, chamou muito a atenção, então por isso fechou com o Vasco da Gama. Gosto do jogador, acho uma grande oportunidade de mercado. O Vasco que tem o Cuiabano, mas é importante lembrar, está apenas emprestado até o final do ano junto ao Nottingham Forest. E tem o Lucas Piton, que é um lateral que infelizmente caiu muito de rendimento. É um atleta que, pelo menos com desempenho até antes dessa pausa para a Copa do Mundo, não tinha como contar. Um jogador que estava jogando muito mal, limitadíssimo, pelo menos com o desempenho que ele vinha tendo. E tem uma nova opção na lateral esquerda, que é o Paulinho, cara. Então vamos ver. Eu acho legal, eu acho muito interessante a chegada aí do Paulinho e creio que tende a ser um nome que vai ajudar muito aí o nosso Vascão para a temporada de 2026. Você gosta também? Deixa aí, né, amigo torcedor, é claro, a sua opinião nos comentários. Então o Vasco da Gama, né, anunciando o seu primeiro reforço desta janela de transferências. E falando em cria, aí só uma grande observação, né? O Paulinho chegou ao Vasco e depois de... Cara, eu não lembro, inclusive, quando isso aconteceu. O Paulinho elogiou a estrutura do Vasco. O Paulinho falou: sei da grandeza da história do clube e a estrutura é fantástica. Então o Vasco da Gama, que vinha sofrendo muito, uma estrutura do CT Moacir Barbosa muito ruim, tem um reforço que vem para o Vasco da Gama e elogia de forma nítida a estrutura do CT. Isso é muito legal, cara. É muito maneiro. O CT Moacir Barbosa ainda está longe do ideal, mas pelo menos nas mãos da atual diretoria as coisas já melhoraram e muito se comparado ao que era um tempinho atrás. E falando até em cria, né? A gente tá falando do cria do Coelho, cria do América Mineiro, mas teve cria também indo ao CT Moacir Barbosa hoje, ó. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o Ryan, cara. O Ryan esteve no CT Moacir Barbosa na manhã desse sábado, ele que está de férias, né, do Bournemouth, e veio aqui ao Rio de Janeiro, ele que é natural aqui do Rio, cria da Barreira do Vasco da Gama, então aproveitou esse sabadão de sol na cidade de Carioca para reencontrar a galera do CT, amigos, funcionários. Ele que é um cria do Vasco, cara. O Vasco é a casa do Ryan, ele sabe com toda certeza muito bem disso e aproveitou então, né, para estar junto nessa manhã de sábado com o elenco Cruz Maltino, tirou ali algumas fotos, cumprimentando a rapaziada. Alô, tranca o CT Moacir Barbosa, tranca o CT, cara. Pega a chave, esconde, some com ela, deixa o Ryan aqui no Rio de Janeiro, que falta faz esse ponta, mas que, tirando a brincadeira, ele brilhe, cara, no futebol europeu, brilhe e leve o nome do Vasco da Gama, né, para cada vez mais longe. Faltou na Copa. O Ryan poderia ter tido um desempenho muito melhor. Ficou com medo, cara. Parte pra cima, vai pra dentro, Ryan. Bola tem pra fazer isso, né? Mas, entendi, é compreensível. Primeira Copa, tá nervoso, mas não tenho dúvida que vai desempenhar muito bem ainda daqui pra frente. E só pra fechar com vocês esse nosso Fala Gigante, tá aparecendo essa imagem que é do Nelson de Osso, mas eu não vou falar especificamente dele, tá? Mas a expectativa é que nos próximos dias esse nome possa também ser anunciado. Hoje foi a vez do Paulinho. E a expectativa é que agora seja a vez do Nelson de Ossa, o segundo nome a ser anunciado pelo Vasco nesta janela de transferências, tá? Porque o Vasco, de fato, retornou à negociação com alguns reforços. E Nelson de Ossa, é importante lembrar, era um nome que já estava completamente acordado com o Vasco da Gama, tanto ele quanto o Real Betis. E agora que o Vasco reabriu a negociação com outros nomes também no mercado, a negociação com o Nelson de Ossa foi reaberta
e tende-se a fechar. Não é à toa, tá, amigo torcedor, a liminar ter caído ontem e o Vasco da Gama, num período tão curto de tempo, ter anunciado o técnico e hoje, pela parte da manhã, ter anunciado o Paulinho. Paulinho que já havia sido registrado no BID, há um tempinho já. Ou seja, tá nítido. O Vasco precisava que a liminar caísse para começar a anunciar os jogadores, avançar nas contratações, fechar negócios. Foi a liminar cair para o novo técnico chegar, foi a liminar cair para o Paulinho ser anunciado. Nada é à toa. Então, diante de todo esse atual cenário, o próximo passo é também anunciar Nelson de Ossa. Nelson de Ossa, o meia colombiano que, volto a repetir, já está fechado, está tudo acordado com o meia colombiano, deve sim ser o segundo reforço do Vasco da Gama nesta próxima janela de transferências. O departamento jurídico do Vasco ontem comemorou muito o efeito suspensivo, conseguindo, graças a sua própria competência, foi um grande trabalho do departamento jurídico do Vasco da Gama. Internamente o Vasco agora vem fazendo um novo trabalho, que é recuperar esse tempo todo que foi perdido por conta desse imbróglio jurídico. Então teremos muitas novidades, serão dias cheios daqui para frente dentro do nosso Cruz Maltino. E fica uma dúvida, o efeito suspensivo caiu, aliás, a liminar caiu, o agravo de instrumento foi colocado à mesa pelo Vasco da Gama. Mas e aí, quais serão os próximos passos? Juridicamente para o Vasco, uma resposta simples para você, amigo torcedor vascaíno. O Vasco terá que manter uma grande vigilância e atenção nos processos. Administrativamente, finalizar a revenda, eu ia falar a venda, mas a revenda da sua SAF para Marcos Lamáquia. E, esportivamente, qualificar o elenco. Então, são três grandes pilares. O jurídico do Vasco tem que ficar atento à situação, porque pode, a qualquer momento, a 777 ou a oposição do Vasco tentar reverter essa decisão e intervir novamente na SAF do Vasco. Então, isso é juridicamente. Administrativamente, recuperar o tempo perdido e finalizar a revenda para Marcos Lamáquia. E, esportivamente, qualificar o elenco. Então são essas três fontes: jurídica, administrativa e esportiva. Esportiva, qualificar o elenco. Jurídica, ficar sempre de olho na justiça, não piscar de fato. E administrativamente, finalizar a revenda do Vasco para a família Lamáquia. Que as coisas voltaram a andar. Eu acho que essa é a notícia mais importante na sua tarde ainda de sábado, tá, amigo? Então vamos ficar ligados, vamos ficar de olho. Qualquer novidade, sem dúvida nenhuma, eu vou trazendo para você. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí, é claro, o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaíno. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.